Salve, galera! Acabou. Acabou. All hands on deck! We're sailing to Pirate Swamp! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free Galera, é isso. O Brasil está fora da Fissure. Nenhum time brasileiro vai estar no top 8. O Brasil, os 3 times que jogaram hoje, tivemos 3 derrotas. E antes de falar um pouquinho sobre cada derrota, eu acho que a parte principal do vídeo é realmente questionar um pouquinho do porquê a gente tem quase sempre voltado dessa parte de férias ali, voltado de uma forma que não é legal, ou voltado de uma forma que parece, claro, né, e o público vai acabar falando isso, mas parece que as equipes acabam se preparando um pouco melhor. Eu falei ontem, você dá uma olhada na Linvision, a Linvision passa, a Gamer Legion passa. Times novos, eu até espero que isso vai acontecer, né? Então, pô, a só nova, eu acredito que os caras deviam estar dando uma tryhardada, porque é uma equipe nova, etc. Que comprar um imóvel a Call, ser uma que teve que jogar sem o Hauser, que eu imagino que o cara devia estar, pô... Casa, eu entendo que tem algumas motivações em uma ou outra equipe que possa trazer, mas eu não consigo entender porque parece que a gente não consegue. E óbvio que isso é só um desabafo meu, tá, galera? Isso não tem técnica nenhuma e nada apurado, porque eu acredito que as equipes e todo mundo tem que ter férias, tá? Que fique bem claro. Mas me dói um pouco isso. E por que que me dói? Pô, como agora você tá te falando que vai te doer, que você tá chateado, você acabou de falar nos 3 vídeos atrás que você fez que o que importa é a gente ver o resultado dos brasileiros em Colônia. É o que importa, mas é muito difícil que a gente tenha os 3 brasileiros mandando bem em Colônia. Muito difícil. Né? Então, assim, a gente já vai entrar com muito provavelmente um brasileiro com decepção. Um brasileiro já vai ser decepção no começo do semestre. Porque talvez um brasileiro já não vai mandar bem em Colônia. E aí a gente vai ter que torcer para os outros 2 mandarem bem, para aí realmente a gente falar, galera, a Fissure é só um torneio de preparação do semestre. A Fissure é só um torneio de preparação do semestre, na minha opinião, tá? Você pode deixar a sua, é um torneio que você inicia para daqui a 3, 4 dias você tá num grande evento. É um torneio que te dá pouquíssimo período de férias e normalmente você vai ter algumas equipes que porque acabaram o calendário antes, porque não estavam no Major, porque não estavam nos playoffs, acabam tendo umas férias antes e voltam um pouco mais cedo. Mas isso já aconteceu com a gente já foi esse time. E mesmo assim, parece que a gente sempre volta mais ou menos. Repito, o que é importante, mais importante, Colônia ou Fissure? Colônia. Antes que alguém falando, pouco, então vamos esperar o Major, que só o Major é importante. Não, galera, não é assim que eu faço, vocês sabem disso. Eu espero os campeonatos que são próximos, né? Colônia é literalmente no dia 23. Então já estamos, semana que vem a gente já está começando Colônia. Então eu vou usar esses 2 campeonatos para julgar. O meu grande ponto aqui é, se você não é Tier S e a gente não é Tier S, isso para mim é muito importante. Esses campeonatos para mim são muito importantes. Eu já falei sobre isso. A PEN é uma equipe que chegou em 4º lugar no Major. Eu repito, a PEN chegou em 4º lugar no Major, no maior campeonato que existe de CS. Sabe que lugar que a PEN está no ranking da Valve? 14º. 14º. A PEN está abaixo da Gamer Legion no ranking da Valve. A PEN está abaixo da 3D Max no ranking da Valve. É bom que a gente se ligue, que é por causa desses campeonatos, que é por causa dessas coisas aí. PEN, Fúria, MBR, por causa desses campeonatos. Então, desculpa o desabafo, eu espero que o Brasil, e vou torcer bastante que o Brasil vá melhor em Colônia, que realmente é o que vale mais,
Mas é isso, né? A gente praticamente, às vezes, dá vontade de falar, era melhor não ter jogado, né? Eu sei que é melhor você pegar ritmo em jogo oficial, tá, galera? Eu estou, como eu falei, dando uma desabafada. Às vezes era melhor não ter jogado, mas claro que é melhor, né? Vamos lá. Dito isso, vamos voltar e agora totalmente, né? Foi ali a parte forte, né? Agora vai vir a galera que vai falar do pano, mas não é do pano. Vamos agora totalmente a uma reflexão mais cabeça fria sobre cada coisa. O MIBR foi eliminado agora, de novo, o MIBR foi o último jogo, MIBR dos brasileiros, né? O MIBR foi eliminado pela Astralis, o MIBR perdeu de 2-0. Uma eliminação que das 3 brasileiras é a mais ok, você acaba caindo num grupo bem difícil, o MIBR consegue ganhar da VP, ou seja, ganha de um concorrente direto de ranking, e acaba perdendo 2 jogos para Astralis, o primeiro mapa dominado. Vai lembrar que o MIBR deu um gosto ali no começo do TR, parecia que o MIBR ia complicar essa miragem que era a pique do MIBR, mas não, a Astralis virou o Ralph e depois de TR dominou. Já quando a gente foi para NUC, aí sim a gente teve o gosto, até pelo 13-11, a gente teve o gosto, até que o MIBR chegou a passar à frente, eu não sei se passou à frente ou empatou nesse final de jogo. O MIBR faz 3 sounds seguidos, isso eu lembro que o MIBR fez 3 sounds seguidos, mas depois a Astralis fecha o jogo, o MIBR fica fora. E as reflexões que eu tenho do MIBR: mudou a line, legal, tá? Não mudou o sistema, de que isso não tem problema, tem que ficar bem claro, porque eu falo de times brasileiros, tá, galera? Mas não tem problema você saber que a Vitality depende, não é que ela só depende, mas ela depende do Zayu jogando bem, certo? Ela depende do Zayu jogando bem, ela depende do Hopes jogando bem. Não só, mas ela depende. Então isso vai para o MIBR também, para o MIBR até um pouquinho mais em si só, né? Me parece que esse semestre do MIBR vai ser igual o que foi o passado, só que agora a mudança do Nix para o Lucãos. Então a gente vai precisar muito de Insane Safe sendo consistência muito alta, e eles não têm consistência muito alta contra times muito fortes. Não tem até agora, nesse último semestre. Tomara que eles tenham agora, né? Então eu não tô falando como nada negativo, mas é apenas um olhar frio das equipes que a gente espera para o MIBR dar um passo, tá? Quando o MIBR vai jogar com equipes do level dela, normalmente Safe, Insane e agora até o Bernizan, eles têm feito a deles, têm jogado muito bem, e é isso, tá? Eu tô falando a questão quando o MIBR vai pegar jogos mais difíceis, como por exemplo o Astralis. Normalmente a gente não vê, não consegue, esses jogadores, eles não conseguem fazer aquela partida de carregar, né? E aí, a gente é isso, né? Então, a opção, eu não acho que vai mudar, eu não acho que o MIBR vai mudar o seu sistema, porque isso às vezes não é nem você querer, né? Vai mudar um sistema em que apareçam mais brechas para outros, etc. Não, para mim o MIBR começa o semestre totalmente, e repito, não acho que isso é negativo. Eu só acho que assim, o Exit, o Nix e o BRNZan vão ter que jogar bem, e eles jogam bem algumas vezes, mas eu acho que esse time do MIBR, para dar passo, ele vai sempre precisar de Insane Safe performando muito, e contra equipes muito fortes, isso não acontece muito, né? Não é o que acontece muito. Não acho que nenhum dos dois fez um mau jogo hoje, tá? Que fique claro. Tá? Talvez na Mirage o Safe não foi muito bem, mas assim, não acho que foi um jogo ruim não, tá, galera? Só tô falando pra superar, eles vão precisar desse passo em algum momento, e aí às vezes é o que eu falei. Mas pode ser que mude o sistema do jogo da equipe, e aí o Exit volte a estar muito lá em cima, o Nix chegue, não acredito que isso vai acontecer. Esse é o meu ponto, tá? Talvez mudaria se trouxesse outras pessoas, mas nesse caso eu acho que é esperar e torcer bastante para que aconteça esse Safe e Insane consigam, né, assumir mesmo, né, chegar entre o grupo e falar, galera, é nóis, mas eu preciso disso, pra gente tá cada vez mais tranquilo, porque depende deles estarem confiante, tranquilo e deitando o boneco pro MIBR ir bem, na grande maioria das vezes, tá? Antes que chegue algum jogo, provavelmente outro que jogou bem, mas o que eu analiso aqui é consistência. Jogo da PEN, galera, que foi o primeiro, tá?
Outro 2x0 para 3D Max. Bem, né? A gente falou que esse jogo seria um jogo difícil, mas não deixo de ficar decepcionado, né? Não deixo de ficar decepcionado bastante, tá? A PEN começa mal na Anciente, acaba virando, dá um sonho ali, né? Quando termina o CT, mas quando vai para TR tá aí o placar, um TR muito abaixo. Quando vai para NUC, um mapa que a PEN realmente é um mapa que a gente é forte, continua sendo forte, tá? O mapa da NUC da PEN é forte. A PEN chega a abrir 11-7, né? Então tem o 11-7 ali, um jogo que parecia que iria para a PEN comete ali mais uma vez, talvez a ansiedade ali de não conseguir manter a partida em dia. No caso da PEN, eu sei que a galera adora fazer juízo de valor, de achar que eu torço pra alguém ou não, falo de alguém ou não. Galera, outra coisa, o cara lá esqueci o nick, nem sou eu que faço os títulos dos meus vídeos, tá, galera? Então você pode discordar, mas não tem nada de eu gosto mais de um ou de outro, é apenas o que eu acho. Por que eu tô falando isso? Porque na questão NQZ, a gente acabou de ver uma PEN que teve uma consistência muito boa do NQZ. Então, diferente de Safe Insane, o NQZ, para mim, pelo menos, me mostrou que para a PEN dar um passo a mais, a maioria das vezes ele consegue fazer isso. Hoje ele não fez, né? O DGT, não tanto, mas no Major ele mostrou também. Hoje ele não fez. Tivemos uma boa partida do Snowzinho, Davideus, clutchzeiro ali, mas sempre também fazendo bem, e o Biguzeira, para mim, ótimo capitão. Então, eu acho que hoje, realmente, principalmente para NUC, faltou um pouco do NQZ, sim, tá? Faltou um pouco do DGT, sim. Mas, na minha visão, na consistência, eles têm feito boas partidas. Não foi esse caso hoje, né? Então, mais um time que começa mal aí. A PEN está fora. Para terminar, a gente deixa, obviamente, para terminar, para falar da Fúria, tá, galera? A Fúria acabou sendo eliminada pela Só, e aí entra um pouquinho do ponto que é a eliminação para a mesma equipe, né? A eliminação para a mesma equipe. Não tem diferença nenhuma, tá, galera? Ambos os times estão eliminados iguais, mas quando você perde duas MD3 para a mesma equipe, assim, não tem, né? Eu acho que uma MD3 já não tem muito o que você falar, mas duas MD3 é meio que admitir que o outro lado está mais forte do que você, né? O outro lado está mais forte do que você. E claro que ainda tem um semestre inteiro, tem muita coisa para acontecer com qualquer brasileiro, mas é duro, né? Diferentemente da PEN, que foi o 11, a Fúria chegou a fazer o 12 no primeiro mapa, né? Então, se você olha aqui, a Fúria, vamos lá, vamos pular o primeiro mapa e vamos passar pelo segundo. A Fúria fez um ótimo jogo de CT na trem e, pra mim, de verdade, tá? A Fúria, pra mim, fez um ótimo jogo na trem, né? Jogo na trem. Pra mim, esse jogo da Fúria poderia até ter sido mais. A Fúria teve, pra mim, chance de fazer mais rounds de TR e eram momentos rounds de TR da Fúria que quebrariam, tá? Então teria chance. Por que você tá falando teria chance? Porque a Fúria ganhou. Então mapas que ganhou dá pra gente comentar com um pouco mais de tranquilidade, porque não é teria, se. Não, ganhou, então nem precisava falar. Mas bom mapa da Fúria na trem. Se a Fúria ganha Anciente, pelo que a gente viu na trem, poderia ter sido um 2x0 da Fúria. E a Anciente da Fúria chegou a ficar 12-7. E aí vai ficar, Pocão, então, quer dizer que foi quase. Foi quase. Igual a Nuke da PEN foi quase, igual o MIBR contra Astralis foi quase também. 13-11, da PEN foi Pro T e etc. A questão que dói é que esse quase nos levou para o terceiro mapa, e aí no terceiro mapa é inferno, né? Que não vou ser injusto, né? Teve bons momentos dessa Fúria no fim do semestre passado. Não é uma inferno, né, que, nossa, mas é uma inferno que sempre eu não consigo ter confiança na Inferno da Fúria. Talvez o único brasileiro que me deu uma certa confiança na Inferno seja a Legacy, mas eu entendo, tá? Não vou criticar, a Fúria fez bons jogos na Inferno, nesse caso hoje não, e aí acabou sendo eliminado. Mas o ponto principal para mim aqui é o velho ponto do frag, né?
O velho ponto que a gente vai olhar o Freg, que se fosse uma partida do cello, né, ia estar muita gente falando, e eu vou citar a mesma coisa que eu falei de MBR, de PEN, eu vou falar de Fúria. Constância. Eu já falei para vocês que o Yekindar, tá lá no meu primeiro vídeo, tá? O Yekindar, ele teria momentos e jogos que a gente precisaria, entre aspas, defender ele. Porque era a escolha que a Fúria estava fazendo. É um cara que vai tentar botar ritmo no jogo e às vezes isso não vai acontecer. Não aconteceu pra mim nesse campeonato. E Yekindar, pra mim, fez um péssimo campeonato da Fúria. Apocão, você passa pano nessa brincadeira? Sim. Porque pra mim o Yekindar, combado com um campeonato de outros jogadores da Fúria que também foi bem constante, tá? Acho que tirando o Molodói não fez hoje uma série boa, mas o Molodói fez um campeonato muito bom, tá? Tirando esse fato, eu acho que o Yekindar, ele tem um pouco desse crédito, principalmente por ser essa volta que o time também não foi tão bem. Então, eu ainda dou esse crédito. Por que que eu tô falando? Porque o julgamento é de constância. Se a gente tem, pra mim, NQZ, com certeza constante, pegando o final. Safe Insane, é difícil. Eles não conseguem... E coitado, né? Eu tô cobrando eles de fazer hat-trick contra o Liverpool. Não é fácil, tá? Mas é o que eu acho que vai ter que acontecer pro MBR ganhar desses times. Safe Insane, contra esses times, a constância me diz que eles não vão destruir a galera a maioria das vezes. Eles vão destruir uma ou outra, mas na minoria. O Yekindar pra mim tá na metade. Então se eu tenho o NQZ aqui, o Safe Insane aqui, o Yekindar nesse momento pra mim tá na metade. E aí, realmente, eu vou precisar usar minha carta IEM Colônia para ver e para espero, como torcedor brasileiro, que a Fúria e o Yekindar consigam aí render novamente, tá, galera? Cara, o vídeo já tá longo. Hoje eu falei fazer um vídeo bem de debate um pouco maior, porque não vai ter vídeo mais desse campeonato, tá, galera? No máximo na segunda-feira. No máximo não, na segunda-feira a gente vai falar sobre o jornal, e aí a gente traz quem foi o campeão, traz se teve mais alguma coisa. Mas deixa aí seus comentários, tá, galera? Provavelmente também a gente terá o guia de Colônia saindo esse final de semana. Tamo junto? Obrigado, viu?